querido Marcelo Araújo, coisa boa, esse nosso parceirão, esse nosso companheiro de tanta gente, ele que forma uma dupla incrível, Marcelo Araújo e Marcelo Falcão, essa dupla aí eu vou te falar, viu? É praticamente quase que do Aiopoca ao Chuí, é quase, quase. É verdade. Então vamos lá, então. Vamos todos nos unindo, agradecidos ao Pai Maior, pedindo a Deus que possa nos intuir, que possa nos iluminar nesse encontro alegre, nessa terça-feira abençoada, onde nós aqui no Gold Coast Spirit Center nos reunimos, para que juntos possamos nos aprimorar, para que possamos nos melhorar, aproveitando esse momento para dar início ao nosso trabalho, vibrando por todo o nosso planeta Terra, vibrando por todos os nossos irmãos, habitantes do planeta Terra, para que Deus possa sempre nos iluminar, nos transformar em pessoas melhores, que a gente, através da convivência, possa dar um passo adiante na lei do amor, da caridade, que a gente possa buscar cada vez mais a misericórdia de Deus, para que Ele possa nos ajudar a sermos menos julgadores, para que possamos ser menos irritadiços, mas que possamos compreender o outro, possamos conviver em harmonia, em paz, em alegria e principalmente buscando a melhora. Nessa ponte, vamos ao encontro do Mestre amado Jesus, que sempre está de braços abertos, nos abençoando, nos acolhendo. Que o Mestre Jesus possa estar na nossa casa, que é o Gold Coast Spirit Center, que nesse momento se faz presente via tecnologicamente, online, mas que essa casa possa também irradiar luzes para a casa de cada um de nós. E nesse momento vamos nos preparando para que possamos, em conexão com o Mestre Jesus e com a espiritualidade maior, nos preparando para receber o nosso passe, que é dado simultaneamente, porém de forma individual, para que cada um receba aquilo que necessita. Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento e nos preparar para receber o nosso passe. Que assim seja, graças a Deus, imensamente agradecidos por tudo que recebemos. Mantemos a nossa ponte com o Pai, dizendo: obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Pai, por nos ajudar a não mais passar fome, mas dai-nos força para cuidar daqueles que ainda têm fome de comer, fome de alegria, fome de amor, fome de caridade, para que nós possamos ser misericordiosos com eles. Ajude-nos, Pai, a não cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Pai. E não nos deixeis, Pai, devedores, e nos ajude a perdoar a quem nos deve. E que nós possamos retribuir sempre com caridade, com amor, e nessa ponte luminosa vamos nos conectando ao Marcelo, que Deus possa iluminá-lo e que estejamos de coração abertos para receber a explanação desta noite. É com você, Marcelo, que Deus te ilumine, meu irmão. Obrigado, Maher. Depois de uma prece dessa, eu estou mais tranquilo impossível. Eu estava até nervoso antes, mas depois de palavras como essa, Maher, muito agradecido. A estreia é sempre um pouco nervosa, né? A gente respira fundo, tem aquele embrulho no estômago, mas aí a gente pede orientação aos nossos mentores e relaxa e com certeza vai fluir legal. A noite de hoje, queridos amigos, eu recebi
a incumbência de falar sobre o capítulo 20, né, o capítulo 20 que traz como título Os Trabalhadores da Última Hora. Dentro desse capítulo tem dois itens, que é a missão dos espíritas e obreiros do Senhor. Então essa é a nossa conversa dessa noite. É isso que eu vou tentar conversar e passar para vocês. E, na verdade, a minha ideia é passar para vocês a minha jornada tentando entender esse capítulo desde quando eu comecei no Espiritismo. Da primeira vez que eu li ele, né, o impacto que eu tive, o que me passou pela cabeça, e daí para frente as outras leituras, várias leituras que a gente faz de um mesmo livro, de uma mesma parte de um livro, a gente sempre encontra alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. Então essa é a minha ideia hoje à noite, né, de passar para vocês exatamente essa conversa. Então, nesse capítulo 20, ele já é um capítulo bem interessante, porque ele não tem um comentário de Kardec. Kardec não faz nenhum comentário. Né? Tem a parábola e vai direto às instruções dos espíritos. Então, já é um capítulo, né, bem diferente dos outros que o Evangelho traz. E a parábola dos trabalhadores da última hora, ela foi uma reconstrução, né, melhor feita, impossível, por Cristo, de uma parábola judaica. Né? A parábola judaica, ela trazia a figura de um rei que tinha os seus servidores, os seus serviçais, e que ele pagava de acordo proporcionalmente às horas que aqueles servidores trabalhavam. E Jesus ele vem fazer uma reconstrução dessa parábola de maneira já muito especial e carinhosa, que ele já muda a figura do rei para a figura do pai. É um pai de família que sai na primeira hora do dia de trabalho, né, que na tradição judaica, né, o dia começa às 6 da manhã e vai até às 6 da tarde. Então, você tem aí 12 horas de trabalho. E ele sai na primeira hora à procura de trabalhadores para sua vinha e na primeira hora ele contrata alguns trabalhadores e acorda com esses trabalhadores um valor a ser pago no final do dia e continua fazendo esse mesmo trabalho de angariar trabalhadores para sua vinha na sexta hora, na nona hora, até chegar na 1ª hora e encontrar alguns trabalhadores na praça ou numa praça e perguntar por que eles não estavam trabalhando, né? Porque eles estavam ali sentados. E eles dizem porque não me foi oferecido o trabalho, né? Estavam esperando serem chamados para trabalhar. E esse pai de família os chama para trabalhar na sua vinha e assim eles o fazem. Então, no final das 12 horas, né, mais uma vez pela tradição judaica, o trabalhador ele tem que receber o seu pagamento, né? Porque ele tem que ter com que se alimentar, dinheiro para poder se alimentar. Então, o pai de família chama os trabalhadores e começa a pagar eles desde os últimos até os primeiros. E aí os primeiros que trabalharam às 12 horas do dia, né, ficam um pouco acirrados com a sua situação, porque acham que trabalharam mais, deveriam ganhar mais. Né? Mas, na verdade, o que foi acordado com eles foi 1 denário. E esse 1 denário vai ser pago, né, tanto para o primeiro trabalhador quanto para o último, que chegou na última hora. E aí vem aquela linda frase de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Né? E assim, essa é a parábola que Jesus conta dos trabalhadores da última hora. E aí a gente tem que começar a pensar um pouco nessa parábola e pensar principalmente na filosofia, né, que Jesus utilizou para trazer para a gente aqueles que se despertam para a realidade espiritual numa primeira hora, aqueles que se despertam numa hora mais na frente, e aqueles que estão, como nós, na última hora, né, ainda em momentos de ser despertados. E a gente pensa que, mesmo com a primeira revelação lá em Moisés, que são os trabalhadores dessa primeira hora, né, os hebreus que receberam essa revelação muito antes da gente, mas que eles vão ter o mesmo pagamento, ou tiveram o mesmo pagamento, ou a gente vai receber o mesmo pagamento que eles. Não vai ter diferença na recompensa, né? Porque a recompensa, nesse caso, que traz a parábola, seria o reino dos céus. Então, é
o meu primeiro estudo, né, a primeira coisa que eu tentei entender foi exatamente por que dessa diferenciação, né? Aliás, por que de não haver diferença entre o primeiro e o último, né? Porque até Kardec bota uma nota no final dessa parábola dizendo para a gente fazer uma lida também na parábola dos festins, do festim das bodas. Então ele, fazendo uma comparação, se a gente colocar essas duas parábolas lado a lado, a premissa delas é a mesma, né? O reino dos céus. E a conclusão da outras, poucos chamados, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, se vocês tiverem a curiosidade, leiam as duas parábolas, coloquem as duas lado a lado e vão ver as premissas, né, que lá atrás são as mesmas. Então, nessa minha jornada para tentar entender um pouco mais o que o Evangelho queria dizer, eu fui procurar outros livros também dentro da literatura espírita que me trouxesse um pouco mais de informação, né, para me ajudar nesse entendimento. E aí tem um livro de Chico Xavier, né, que foi ditado por Emmanuel, chamado Pão Nosso, que no capítulo 29 ele traz um título chamado A Vinha. E aí eu vou pedir permissão a vocês para ler esse trecho que fala assim: essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhes integram no amor divino. Isso foi ditado por Emmanuel no Pão Nosso. E ainda um outro livro que Francisco Xavier psicografou também de Emmanuel chamado Mais Perto, no capítulo que ele fala Alcancemos a Luz, ele traz também um outro trecho bem interessante e que me ajudou a compreender um pouco mais isso. Ele fala assim: saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou, com a renunciação aos caprichos inferiores e transformando-nos em sinceros trabalhadores. No aperfeiçoamento de nós mesmos, pelo trabalho infatigável do bem, aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino. E dele receberemos o salário da luz, com que assimilaremos os dons das mais altas revelações no domínio da vida eterna. Então, lendo também fora do Evangelho, né, que foi codificado por Kardec, me ajudou a entender um pouco o que queria dizer essa parábola. E aí eu continuei lendo esse capítulo, né, na minha jornada, e me deparei com a primeira instrução de Erasto, né, o espírito que fala sobre a missão dos espíritas. E é a primeira vez que eu li esse capítulo, eu tenho que confessar a vocês que eu fiquei um pouco confuso, né? Eu fiquei meio atordoado, porque me fez voltar à minha infância, na minha iniciação religiosa, né, dentro da minha família, onde eu até os meus 15, 16 anos, eu estava dentro de uma ideia religiosa muito ortodoxa. E essa fé religiosa, ela pregava, e ainda prega, né, que só os que professam aquela fé, só que estão envolvidos naquela fé, são os únicos e exclusivos que vão herdar o reino de Deus. E eles ainda têm uma diferenciação, porque o reino ele vai estar presente aqui na Terra, como um paraíso terrestre, e dentro daqueles que professam aquela fé, que aceitam aquela fé, vai existir um grupo ainda menor, que são os escolhidos que vão estar ao lado de Cristo no reino dos céus. Então, eu tinha isso na minha cabeça, e quando eu consegui entender um pouco mais, que eu rompi com essa ideia, né, e que li pela primeira vez esse capítulo que tem missão dos espíritas, eu digo, não, peraí. Ele não pode estar falando dos espíritas da doutrina espírita. Não pode ser tão exclusivo nosso. Então, eu pensei também, e já caminhando um pouco mais dentro da doutrina, eu entendi a metodologia que Kardec usa, ou que usou na codificação, né? Lembrando que ele era um cientista, lembrando que ele era um pedagogo, um professor. Né? Então, ele usou da metodologia para evitar qualquer tipo de literalismo, qualquer tipo de fundamentalismo. Né? Ele sempre tentava
ver um ponto, ou ver uma situação por diversos ângulos. Tanto que, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né, então, a cada pergunta ele enviou diversos médiuns em diferentes localidades e aí recebia as respostas, e o que ele buscava era a universalização. Então, pensando assim, né, eu digo, bom, então esses espíritas que Erasto está falando, ele não está circunscrito àqueles espíritas da doutrina espírita. Ele está abrangendo toda a universalidade. Ele está abrangendo toda a humanidade. Então, não adianta, não é só o espírita da doutrina espírita, é o espírita budista, é o espírita católico, é o espírita evangélico, protestante, é qualquer um deles, né, que sejam incumbidos ou que estejam imbuídos dessa missão que ele fala nesse capítulo. Até porque, se você pensar direitinho, né, se a gente deixar de lado um pouco da paixão, a gente vai ver que Jesus não era espírita, né? Os espíritos que codificaram, ou que ajudaram a Kardec a codificar, não eram espíritas. Então, por que a gente teria esse privilégio apaixonado, né, de achar que seríamos somente nós? Né? Por que somente nós seríamos os privilegiados? Então, o que eu particularmente tirei dessa mensagem é que aquele espírita que Erasto está falando é aquele que foi tocado pelo conhecimento, é aquele que foi tocado no coração e que tem a vontade de trabalhar em prol do bem, né, em prol de se reformar a cada dia moralmente. Então foi com essa ideia que eu fiquei na cabeça. Eu digo, bom, aí já está mais ou menos com o que eu estava acordando, pensando, né, que poderia ser. E pensar também o seguinte, a gente tem várias religiões no mundo, mas talvez a mais próxima à nossa, por conta do Brasil ter sido um dos países, talvez, dos maiores países católicos no mundo, pensando na Igreja Católica, né, ela, em determinados pontos da história, ela representou a proposta do Cristo. Ela foi uma das religiões que estavam presentes no mundo que traziam a proposta que o Cristo trouxe quando encarnado na Terra. Então, se a gente pensar, por exemplo, que mesmo com todas as histórias, por exemplo, com as cruzadas, com as guerras, com a Inquisição, né, que houve durante o período mais sombrio, vamos dizer assim, da Igreja Católica, nesse mesmo tempo surgiu Francisco de Assis, né, que na minha cabeça, né, ele foi mandado pessoalmente pelo Cristo. Eu digo, vai lá e planta alguma semente lá, porque a coisa está ficando feia, vamos ver se floresce alguma coisa melhor. Então, Francisco de Assis, né, ele tem uma vida muito pobre, né, de extrema simplicidade, né, um grande amor ao próximo, um amor aos animais, né, um amor à natureza. A gente vê que a figura dele tem os pássaros ao lado dele, uma pessoa humilde, com uma fraternidade incrível, uma empatia. Então, tudo isso representava, né, exatamente o que o Cristo tinha deixado como herança para a gente. E se a gente ainda tiver pensando um pouco ainda na Igreja Católica, a gente vê, por exemplo, uma coisa mais contemporânea nossa, né, o Papa, o atual Papa Francisco, que também é franciscano, né, que também é da mesma ordem de Francisco de Assis. É uma pessoa, uma criatura maravilhosa. Eu tenho um carinho, um respeito por ele incrível. Né? Ele também é uma figura muito amorosa. Né? Ele também traz a humildade e a simplicidade em pessoa. E eu lembro que uma das frases que ele disse, relembrando Pedro, né, ele falou que não trago ouro nem prata, né, mas trago o que mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Essa é uma passagem que uma frase dele, né, parafraseando ou relembrando Pedro. Então, foi fácil para mim entender que esses espíritos não estão somente circunscritos ao que a gente pensa como sendo praticantes da doutrina espírita, assim dizendo. E aí também eu fui um pouco fora
não fora, mas eu fui dentro do espiritismo procurar, dentro da literatura espírita, se tinha alguma, né, alguma conexão, alguma ligação, alguma coisa falando sobre o catolicismo. E aí eu encontrei no livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma psicografia também de Francisco Cândido Xavier, um outro Francisco, mais um Francisco, e que ele, o espírito que dita é Humberto de Campos, né? Nesse caso não é Emmanuel. Então ele fala assim, eu vou ler para vocês, deixa eu pegar aqui o trechinho. Ele diz assim, falando da Igreja Católica nesse caso, né? Então o capítulo fala assim, o Espiritismo no Brasil. E aí tem um trecho que diz assim, que a Igreja Católica se desviou de sua obra de salvação por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas as teias perigosas a sua instituição ficou encerrada. E que, examinando a situação, não é possível desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Umbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Então, esse livro foi psicografado por Chico Xavier em 1938. Né? Então, a gente já vê aqui, talvez, alguma ideia do que está acontecendo agora com a Igreja Católica, com o Papa Francisco, porque ele fala da região da Umbria, e a Umbria é exatamente uma região central da Itália, de onde Francisco de Assis veio. Ok? Então, puxando agora a sardinha para o nosso lado, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. A gente também tem um Francisco. A gente tem um Francisco Cândido Xavier, né? Uma pessoa que a gente teve a oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo, né? Ainda quando encarnado, né? Que tem, né, exemplos, né, de uma existência tão humilde, inteiramente dedicada ao trabalho ao próximo, né, com amor, sem apego, né, profundamente identificado com as necessidades da vida. Então, teria um exemplo de seguidor maior do Cristo para a gente, dentro da doutrina espírita agora, do que a Francisco Cândido Xavier, né, eu não encontrei. E não só ficando restrito ao catolicismo, ao espiritismo, mas eu tentei também buscar um pouco sobre do islamismo, por exemplo, até conversei um pouco com o Maher sobre isso, né, que Maomé também foi um grande inspirado por Deus e que também teve na Terra trazendo propostas, né, que o Cristo tinha já deixado para a gente. Então, e ele cita dentro do Corão a Cristo por diversas vezes. Então, na verdade, meus amigos, o bem e o amor, ele não tem credo, né? Ele não tem cor, não tem a situação religiosa ou fé religiosa, né? É simplesmente o bem e o amor. E aí, mais uma vez, voltando para nossa sardinha, trazendo ela para a gente, né? Se a gente for no capítulo 17 do Evangelho, para entender um pouco mais esses espíritas que Erasto fala, que são os missionários espíritas, né, a missão dos espíritas, o capítulo 17 é o capítulo Sede Perfeitos. E nesse capítulo 17 tem um item chamado os bons espíritas. E aí os bons espíritas, eles dizem assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né, e pelos esforços que emprega em domar as inclinações mais. Então, esse espírita é o espírita que, na minha cabeça, né, Erasto está falando lá em cima na missão dos espíritos, quando a gente traz aquele contexto para a nossa realidade como da doutrina espírita. Então, a gente pensando assim, que a gente pode achar dentro do nosso movimento, chamando movimento espírita, algumas características. Né? Tem aquele espírita que acha a filosofia muito bela, né? Lê os seus romances, e para ele isso tá bem, tá bastante, tá ok. Tem aqueles que são mais fascinados pelo fenômeno, né? Que gostam das reuniões mediúnicas, que querem experimentar, né? E também tá bom, não tem problema. Mas
na minha cabeça, na minha jornada, traçando o entendimento desse capítulo, né, eu pensei que, tudo bem, eu posso até achar a filosofia bonita, eu posso até participar ou não de reunião mediúnica, que na verdade a reunião mediúnica é completamente secundária, não é o principal, né? Mas o mais importante é que eu tenha sido tocado pela mensagem que o Evangelho traz e que eu me comprometa a melhorar a cada dia, né? Não quer dizer que eu tenha que ser perfeito, mas que eu tenha que ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? E que eu tenha que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Então, essa foi a ideia que eu tive, que eu tenho do espírita que Erasto está falando, que tem essa missão, né, de semear o evangelho, de trazer, né, o evangelho para todos. E aí, com essa ideia na cabeça, né, pensando que o missionário, ele tem a missão dele é difícil, não é fácil, mas, na verdade, o primeiro a se privilegiar é o próprio missionário, porque ele vai se ouvir quando estiver falando, ele vai ter que estudar para poder conversar com alguém. Então, essa é uma vantagem, né, de quando a gente tem esse coração tocado e essa vontade de reforma e de melhoria e de plantar o bem, né? Então a gente vai estar primeiro se auto-melhorando para poder conseguir externar esse sentimento também. Um outro trecho que durante essa jornada eu fiquei um pouco intrigado foi com o ide e pregai, né? Até um pouco imperativo, né, de Erasto, de dizer ide e pregai, ide e pregai. Poxa, e ele ainda fala assim, eu vou ler para vocês aqui, ele fala, pregareis o desinteresse aos avaros ou avaros, eu acho, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Né? Perdidas palavras, eu sei, mas não importa. Eu digo, poxa, eu vou estar aqui, como a gente fala, né, dando murro em ponta de faca, eu vou estar vendendo gelo para esquimó, como é que não importa? Né? E aí, pensando um pouco mais, não importa realmente não, porque o importante é que você plante a semente. O importante é que você vá lá e semeie. Quando vai dar fruto, quando aqueles frutos vão florescer, não depende mais de você. E realmente não importa quando eles vão florescer. Cada um tem a sua hora. Cada um vai despertar no seu momento. Então, eu digo, agora sim, agora está me fazendo sentido. Então, realmente, não importa. O importante é que nós semeemos o bem, que nós plantemos, coloquemos lá a semente, que quando ela vai florescer, a Deus pertence o tempo. Então, aí eu comecei a pensar um pouco mais internalizado, né? Trazendo a ideia mais para o nosso dia a dia. Porque a gente pensa, talvez, mas isso eu vou trabalhar em encarnações, né? A vinha de Jesus é toda a humanidade. Mas talvez nós também tenhamos a nossa vinha. Né? E o que significa para nós a nossa vinha do dia a dia? Né? Significa as circunstâncias da nossa vida que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com Cristo todos os dias, né? Transformando o mundo e transformando nós mesmos. Então, por exemplo, se a gente pensar, né, como na prece que Marre fez, a gente encontra uma situação de alguém irritado com a gente, ou, né, que nos trata de uma maneira que não é a que nós esperávamos. Então, ali a gente está diante de uma vinha, diante de um trabalho para exercitar a paciência. Se a gente for pensar, por exemplo, alguém falou mal de mim, poxa vida, alguém me caluniou, né? Alguém me disse, né, coisas que eu não gostei. Tudo bem, a gente tem que pensar que aquela ali é a nossa vinha, aquilo ali é o nosso momento de trabalho para exercitar o perdão. Né? Então, a gente tem, né, pensando agora dentro do nosso dia a dia. Né? A violência, por exemplo, se a gente encontra alguma situação de violência, né, e nisso eu tenho ouvido algumas conversas e palestras que o Marre fala e tentando aprender com ele um pouquinho a cada dia. Então, se a gente está dentro de uma situação de violência, por exemplo, é uma vinha perfeita para a gente trabalhar a comunicação pacífica, para a gente trabalhar o amor ao próximo. Então, a gente tem que pensar
que apesar de que a gente pode dizer que a nossa vinha são as reencarnações, que a gente tem várias reencarnações, a gente sabe da lei da imortalidade, mas também temos a nossa vinha do dia a dia. A nossa vinha que a gente tem que estar trabalhando e melhorando a cada dia. Exatamente com aquela ideia de ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã do que fomos hoje. Ok? Então, só para concluir, a gente já está quase na hora, eu vou ler para vocês um pequeno trecho de um outro livro de Chico Xavier, chamado Livro da Esperança. E ele fala sobre o tempo. Né? O título é O Tempo Hoje. Ele diz assim: hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã, por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, né? Porque o tempo é concessão do Senhor. Amanhã, a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então, amigos, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? Que trabalhemos na nossa vinha, na vinha de cada dia, né? Que possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Essa é a nossa esperança. Eu vou... A prece é comigo também, né? Então, deixa eu ver se eu consigo... deixa eu tirar isso aqui, que eu acho que não vai... Vocês não vão conseguir ouvir. Estão me ouvindo ainda, não? Estão me ouvindo? Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Obrigado. Uau, demais. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Foi demais. Obrigado, foi demais. Valeu. Nossa, uma vez avisa que a gente tem que ter lencinho aqui, né? Né?